O programa Nilce Gouveia já está no ar. Você conhece de fato sobre a origem do lugar onde você mora, bem como da cultura, das festas que acontecem na sua cidade? Hoje o nosso programa está sensacional, porque eu tenho a honra e o privilégio de receber hoje aqui ela, que é historiadora, especialista em metodologia do ensino da história. Ela que é professora da Universidade de Cuiabá. Eu estou falando da professora Maria de Lourdes Fanaia. Muito bem-vinda, professora! Olá, tudo bem, Nils? Bom dia, é um prazer estar com você neste programa de hoje para falar um pouco dos trabalhos realizados, ok? Que maravilha! Essa é uma das histórias apenas, porque você já é uma historiadora, né? Já tem uma carreira aí. De quanto tempo, prof? Eu quero que você conte, eu não vou ficar contando tudo hoje aqui. A respeito da minha formação, de ter escolhido o curso de História, foi há mais ou menos 20 anos atrás, e realmente, desde pequena, eu tinha já uma tendência para essa área das ciências humanas, principalmente a área da história, ainda que eu não soubesse naquele momento. Porque ainda menina, adolescente, eu participei de um concurso em Cáceres, no Colégio Imaculada Conceição, que é o SIC, onde essa participação que eu tive nesse oi? Nessa participação do concurso, era sobre a história de Cáceres. E nessa concorrência eu tirei o primeiro lugar. Olha só! E a partir disso, assim, o gosto pela história, isso no período da adolescência. E no momento que eu, já com uma certa maturidade na vida, escolhi fazer esse curso, onde os aprendizados foram maiores e onde eu tomei maior decisão de ficar nessa área e me especializar principalmente na área de história de Mato Grosso, influenciada pelos grandes mestres, professores, que por ali eu passei, que foi na Universidade do Estado de Mato Grosso, na Unemate. E aí, a partir disso, eu segui a carreira, através das pesquisas sobre Cáceres. Comecei sobre Cáceres, principalmente, porque eu sou filha de Cáceres, né? Formando pela Universidade Estadual de Cáceres. E aí, a partir disso, eu realizei o mestrado, onde eu desenvolvia a pesquisa sobre a Câmara Municipal de Cáceres e a cidade de Cáceres no século XIX. A primeira instituição do poder local foi a Câmara Municipal, a partir de 1859. E a partir dessa realização, dessa pesquisa, eu trago a cidade de Cáceres através do olhar dos vereadores. Como é que eles criaram, governavam a cidade, quais as intervenções políticas naquele momento para falar sobre e pensar sobre a cidade de Vila Maria do Paraguai, que se chamava, né? Porque só no século XX que ela vai ter o nome de Cáceres, tá? Então, a partir dessa pesquisa, eu tive a oportunidade de trabalhar com as fontes, que são as atas da Câmara Municipal de Cáceres, as primeiras atas que foram confeccionadas, elaboradas no período da escravidão. E, a partir desse momento, em que eles elaboram esses documentos foram guardados, e guardados pela própria Câmara, porque eles tinham um arquivo.
E, com o tempo, o próprio Poder Municipal criou o Arquivo Municipal de Cáceres. E, a partir da criação do Arquivo Municipal de Cáceres, expondo as fontes para os moradores cacerenses, eu pude e tive a oportunidade de pesquisar nesses documentos, e, a partir desses documentos, dessa riqueza de material, né, eu elaborei essa pesquisa de mestrado, em que eu trago essa cidade através do olhar desses vereadores. E agora estará sendo lançado brevemente o livro sobre essa pesquisa. E depois procurei desenvolver também a pesquisa sobre a cultura afro na festa de São Benedito em Cuiabá. Sim, é sobre isso que nós vamos enfatizar hoje, né, doutora? Eu vou, mas tem uma imagem sua que eu vi ontem, né? Você lá na sala de pesquisas tem todo um preparo. Eu vi você ali com a luva. Dá para perceber, né, que ali tem tudo que você possa precisar na íntegra, sem deixar fragmentos para depois, digamos assim. É uma história com integridade ali. Você confere isso? Ou você, às vezes, pensa que faltou alguma coisa para ter sido registrada como sendo importante para esse momento? Essa pesquisa, na verdade, essa imagem, esse vídeo aí é sobre o Arquivo Municipal, o Arquivo Público do Estado de Mato Grosso. Uhum. Né? Esse arquivo público é uma riqueza que nós temos aqui no Estado, é um patrimônio para as pessoas que desejam realizar a pesquisa, né, dentro dessa instituição. E sempre eu estou nesse arquivo porque eu, na verdade, consegui localizar nesse arquivo algumas fontes para a pesquisa de mestrado e do doutorado também. E dependendo da abordagem que você está fazendo, né, você vai buscar esses indícios dessas fontes nesses arquivos, que é uma riqueza que a gente tem em mãos no estado de Mato Grosso, certo? Olha que interessante, prof. Então, qualquer pessoa, apenas um estudante, qualquer professor, seja lá quem quer que seja, pode ter acesso. Onde é que fica? Como é que é esse passo a passo para chegar até a essas pesquisas? Depende do que você está abordando, né, e o que você está buscando alcançar com essas pesquisas. E aí você vai nesses arquivos, seja lá onde for, mas como eu moro em Cuiabá, principalmente no Arquivo Público do Estado, então quando eu estava fazendo o mestrado, por exemplo, muitas fontes eu também busquei ali, muitas das fontes, né? E são materiais riquíssimos que eu trago nessa pesquisa de mestrado, que é sobre a Câmara Municipal, Uhum. e principalmente também na tese de doutorado, que é sobre a cultura afro na festa de São Benedito, porque eu faço uma abordagem de como se constrói essa cultura afro na festa de santo em Cuiabá. De que Olha. tempo que ela se constrói, como que ela se constrói, né? Quais são os impasses para essa difusão hoje tão grande que há na festa de São Benedito. É grandioso, é a nossa pauta de hoje, resultado da sua tese, né, de doutorado, muito bom. E já aconteceu a festa esse mês, né, doutora? Agora em junho? Já teve a cerimônia, né, dessa celebração, são vários momentos, e eu participo de alguns momentos, não dá para acompanhar tudo, mas no que é possível eu sempre estou presente, não por causa da pesquisa, mas também porque sou devota do santo.
e toda a minha família há mais de 100 anos, digamos assim, porque isso aí vem da minha avó, que nos ensinou, que passou para o meu pai. Então, veja você que só o meu pai hoje tem 90 anos. Olha só, Né? olha Então, só. então, eu digo que tem mais de 100 anos que nós cultivamos, né, Isso. essa festa. Agora, doutora, eu fico imaginando, eu fico a imaginar uma das suas inquietações em participar hoje dessa festa, que já aconteceu agora em julho, e você chegando lá na festa, você deve ter alguma inquietação por algo que possa não estar acontecendo naquele momento, que deveria estar em evidência. Você pode pontuar algumas coisas? Na verdade, o ponto de partida para essa pesquisa que eu realizei foi isso. Olha, Quando eu comecei a buscar, né? Então, eu observava que existe uma prática cultural afro dentro da festa, e a partir disso, eu direcionei meu olhar para essa questão. E a partir desse olhar é que eu desenvolvi essa pesquisa do doutorado, trazendo como foco principal a cultura afro na festa do santo, porque na minha pesquisa eu considero que a própria festa do santo já é, a própria festa do santo já é um traço da cultura afro no meio social, percebe? Então, uhum. assim, quando essa celebração do Santo Negro surge aqui em Cuiabá, ela surge com o grupo social dos escravizados, dos negros. E, a partir disso, eles vão criar a Irmandade. E no momento que eles criam a Irmandade, legitimada, né, pelo Vaticano, no século XIX, essa Irmandade, é que vai dar, de certa forma, um reforço para que esse grupo social afro fosse avante com essa celebração, com essa devoção também, né? E a partir desse momento, essa celebração ela começa a ganhar força e com o tempo essa irmandade ela vai ser extinta no Ah, não. século É? XX, na década de 80, Uhum. né? Por Se... diversas razões Uhum. ela é extinta. E a partir do momento que ela é extinta, essa festa essa celebração que até então era realizada na casa dos festeiros, passa a ser realizada no espaço da igreja, como hoje acontece. Que Como hoje a gente história, hein? E participa e a Aham. gente vê. Então, quer dizer, ela é permeada por vários grupos sociais, ela é permeada por conflitos, por negociações também entre os grupos sociais, mas reforçando que esse traço da cultura afro na festa do santo, ela nasce lá no século XVIII, lá no período colonial, com o grupo social dos escravizados, certo? Aqui no Essa. espaço de Cuiabá. E Uhum. aí, uma das manifestações culturais que ocorria, e isso até o início do século XX, com muita frequência em Cuiabá, e assim como em outras localidades, era a dança do Congo. E a dança do Congo é uma manifestação cultural que mostra nitidamente a cultura afro, que é um conflito entre o Congo e Angola, e aí essa manifestação ela é realizada através da dança, né, que reúne uma série de performance, de coreografias, de, de roupa, da arte Uhum. visual de modo geral, né, e da música e da dança,
e uma encenação teatral também que ela passa. Então, na verdade, no estado de Mato Grosso, hoje, só existe 2 lugares que tem, né, mantém essa manifestação cultural, que é Vila Bela da Santíssima Trindade e Nossa Senhora do Livramento. Porque a de Cuiabá, ela foi extinta no início do século XX, o grupo da E dança do isso Congo. foi muito difícil, né, prof? Na época que houve essa mudança, por assim dizer, porque antes se reuniam nas casas e de repente muda de localidade. Eu acho que hoje na igreja, é, nessa mudança, até hoje é no mesmo local, na igreja do Rosário, tem uma igreja, Sim, né? sim, sim. No mesmo local. A partir do momento que extingue, né, a, como diz, a Irmandade, então essa Isso. festa ela passa a ser celebrada no espaço da Igreja do Rosário, né? E aí essa celebração ela não deixa de acontecer também sem as apresentações das manifestações culturais afro-brasileiras, porque em vários momentos históricos, depois que a dança do Congo, ela passa a ter presença também, assim como outros grupos ali no espaço da Igreja do Rosário, durante as celebrações, essa celebração da festa de São Benedito. A capoeira também, Também, tem né? apresentação de capoeira. É uma das manifestações culturais afro que também faz parte quando quando ela está presente ali, né? Assim como a lavagem das Isso, eu já escadarias. ia perguntar. Acontecia de fato? Como que surgiu essa ideia? A lavagem, aqui em Cuiabá, ela surge em 2017. E a partir do momento que ela surge, é uma associação, essa associação ela não tem fins lucrativos, é apolítica, enfim, é uma associação que busca trazer essa cultura afro no meio social para, vamos dizer assim, celebrar, né, rememorar o passado colonial. Porque no passado colonial, o grupo afro brasileiro, os grupos, né, sociais afro-brasileiros, eles estavam em volta da igreja, trabalharam em volta da igreja, na mineração, né, muitos moradores negros no entorno da igreja do Rosário. Então, a partir, só que era um grupo social afro, sem visibilidade, desvalorizados. Uhum. E a lavagem, a Associação da Lavagem das Escadarias, vem trazer essa manifestação homenageando esses grupos sociais afro que um dia tiveram participação na vida social, cultural da sociedade cuiabana, de modo geral, né? E como lema eles têm uma cultura pela paz, a Associação da Lavagem das Escadarias. E eu considero essa associação e essa manifestação, na minha pesquisa, como um acontecimento cultural. Uhum. A lavagem das escadarias é um acontecimento cultural, porque eu uso alguns autores, como o Lazarato, por exemplo, que vai dizer que não é qualquer acontecimento. Quando eu estou falando de acontecimento, não é qualquer acontecimento. Esse acontecimento, ele é único, porque ele proporciona questionamentos
e ele proporciona reflexões para as Além da pessoas, conexão, né, que o povo faz um ajuntamento ali nesse momento para para as lavagem, pessoas né? que estão assistindo ou que vão ali assistir, apreciar, de certo modo, elas são várias apropriações, né? Porque na nossa sociedade a cultura ela é apropriada sobre diferentes olhares, depende do lugar social que você ocupa Uhum. na sociedade, né? E aí, então, essas apropriações são variadas. Então, esse autor vai dizer que ela é um acontecimento porque ela provoca reflexões. Qualquer que seja ela, qualquer que seja a reflexão, independente da sua. Porque uma reflexão, ela emite no seu juízo de valor o quê? Opinião, certo? Ainda que Uhum. seja só sua, mas ela provoca uma reflexão. O que, que é isso? Por que está acontecendo isso? Mas por que, que teria que ser assim? Por exemplo, isso é um exemplo, né? Aham. Para os que não conhecem, para os que não entendem, para os que não têm nenhum conhecimento sobre, digamos assim. E aí, a partir desse momento, se esse acontecimento provoca reflexões, essa reflexão, ela pode mudar mentalidade. Só que a mudança de mentalidade, ela é lenta. Ela não acontece do dia para a noite. Ela dura anos, Tem a ela dura questão das décadas. crenças também, né? Depende dos valores de cada um, de como você apropria disso. Mas o Uhum. fato é que um acontecimento provoca reflexões, provoca Exatamente. questionamentos. O fato de eu questionar determinada coisa, eu estou aprendendo, eu estou revendo sobre isso, correto? Se é Uhum. bom, se não é, como que deve ser, eu já estou tendo uma iniciativa de rever os meus valores. Uhum. Como é que eu trabalho com esses valores, vendo determinadas práticas culturais no meio social. Então, como é que essas manifestações culturais afro, que permeiam a festa do santo, lidam com esse espaço considerado que é o sagrado, né? E, ao mesmo tempo, as manifestações, no caso da lavagem das escadarias, por exemplo, que é um acontecimento cultural, também é uma manifestação que o grupo considera como uma manifestação cultural sagrada. Então, por isso que eu estou falando, depende muito dos valores, das crenças de cada grupo social e como lidar com essas questões. Por isso ela passa a ser um acontecimento cultural, porque um acontecimento cultural permite provocações, questionamentos, reflexões. E essas reflexões, muitas vezes, na vida das pessoas, provocam mudanças. Que Isso. mudanças são essas? Mudanças na forma de pensar, na forma de ver a vida, na forma de ver as pessoas e os acontecimentos de modo geral, entendeu? Ao, Mais ou ao menos, conhecer, ao adquirir o conhecimento, se evita o preconceito, porque o preconceito é uma causa que existe aí no meio social, muito exatamente. aflorado, né? Por assim dizer. Então, assim, essa abertura, né, que nós temos para questionarmos, revisarmos e nos apropriarmos, né, o que nós consideramos como cultura, né? E aí, quando eu trago isso, eu vou falar também nessa pesquisa sobre a cultura híbrida. Uhum. Esse acontecimento faz parte de uma cultura híbrida. Por que que é uma cultura híbrida, Nilce? Porque é um acontecimento que reúne vários grupos sociais. E esses Uhum. grupos sociais não são necessariamente grupos de pessoas religiosas ou de uma religião, entende?
Então, há uma confusão, às vezes, ou assim, no sentido de que faz parte de. Não, são diversas pessoas de diversos grupos sociais, de diferentes faixas etárias, certo? E de diversas crenças. Então, ela reúne uma diversidade de pessoas. Isso é um acontecimento cultural, no conceito que eu considero e considerei na minha tese, na minha pesquisa de doutorado. Tá? Muito importante mesmo, muito importante. Muita gente circula nas festas. Ontem mesmo eu falei com uma pessoa que é de Cuiabá, que está morando aqui no Rio de Janeiro, e essa pessoa me falou, Nilce, eu gosto de muito na festa de São Benedito por causa da gastronomia. É Ah, tanta comida boa ali, tem artes para a gente também assistir. Né? Então, muita gente circula, mas não tem conhecimento. Então, eis aqui a oportunidade para você conhecer um pouco mais. Né? A professora é muito dedicada para trazer esse conhecimento na sociedade. Agora, professora, como que você vê a questão dentro da educação? Porque muitas vezes o livro de história não conta tudo para a gente. O que está faltando? O que precisa a gente ver, a gente, de repente, montar um projeto de lei para que essas histórias sejam mais íntegras dentro da escola, na educação. não, hoje a questão do ensino da história, para você inserir, por exemplo, a cultura afro dentro do espaço escolar, já há uma política pública, né? E hoje nós temos a BNCC, que é a Base Nacional do Currículo Comum, Uhum. que é um documento legalizado pelo MEC, pelo Plano Nacional da Educação, que legaliza, que autoriza as escolas, de modo geral, inserirem mais ou menos 30% do conteúdo da história local, da história regional, que contemple assuntos da comunidade daquela localidade, seja ela qual for, tá? Então, nesse caso, essas possibilidades hoje são muito grandes. Mesmo que os livros didáticos não contemplem, e é exatamente por isso que a Base Nacional do Currículo Comum, que a gente chama de BNCC, Uhum. permite hoje estar inserido essas questões dentro do currículo escolar, dentro do espaço escolar. E isso vai variar de comunidade escolar para comunidade escolar. Depende do que a comunidade está, vamos dizer assim, querendo alcançar nos objetivos ao falar de determinados assuntos. Isso, porque Isso, tem a visão, missão e valores de cada instituição, né? isso é possível hoje, certo? Então, só que como isso também faz parte da mudança de mentalidade, como eu disse, essa mudança ela não ocorre do dia para a noite. Então, você conhece, você abraça as causas sociais, principalmente hoje as questões raciais, né, que impreterivelmente elas devem estar inseridas nas escolas, na educação básica de modo geral, né, e existe uma lei que ampara essas questões dentro do espaço escolar, que é a Lei 10.639. Então, a partir disso, essas questões estão sendo inseridas, sim, já. Muitas escolas já trabalham com isso, por exemplo, com as questões raciais dentro do espaço escolar. Então, já está tendo uma prática, né, de aprendizados e que isso, de certa forma, vai reverberar positivamente no meio social, em algum momento, né? Porque isso não acontece de maneira tão rápida, isso Do dia demora para a um pouco. noite, é uma construção, né, É, do que.
uma construção do que é de fato, mas que É, o conhecimento não está tão amplo, né? E por aí vai também acontecer a quebra de preconceitos. Como eu falei, por falta de conhecimento, as pessoas muitas vezes tapam os olhos, né? E dependendo da localidade, do meio social da pessoa, ela expande algo sem conhecer, uma fala de qualquer jeito, por né? exemplo, a dança do Congo, né? Uhum. Quantas crianças não conhecem e podem conhecer melhor se isso, por exemplo, em algum momento é inserido na escola, né? Isso vai fazer parte de um aprendizado escolar, de uma educação formal e de uma educação informal, que a partir do momento que esse aprendizado sai da escola, ela passa a circular no meio social, uma educação informal. Então, não, assim, não conhece a dança do Congo, não sabe por que existe a dança do Congo, do que se trata a dança do Congo, e principalmente no estado de Mato Grosso, que somente 3 cidades têm essa manifestação cultural, então ainda são poucas as, vamos dizer assim, as instituições que trabalham ainda com essa questão racial, né? E social, essa manifestação cultural que trata de uma questão histórica, né? E ao mesmo tempo vai falar das questões raciais, né? Que a dança do Congo revela uma dança afro. E quando eu digo que na festa de São Benedito e na cidade de Cuiabá ela é constituída por uma cultura híbrida, uma cultura hibridizada, porque reúne uma diversidade de manifestações sem que você abandone a tradição e você incorpora e cria outras culturas na mesma estrutura, isso passa a reverberar, a criar outras ações culturais, né? E para utilizar esse conceito, né, de cultura híbrida, eu utilizei o Nestor Campin, que vai falar que é ainda um desafio, né, para a sociedade do século XXI, porque ela está ainda em construção, porque ela tende a abraçar as questões das minorias, né? Uhum. E isso depende muito dos movimentos sociais, então, das subjetividades. E que subjetividades são essas, né? Que subjetividades são essas? São os nossos valores, são as formas como nós nos apropriamos de determinadas questões, como, por exemplo, essas manifestações culturais voltadas para as questões raciais, que muitas vezes não conhecemos, não entendemos, nesse sentido, que ela pode ser inserida, o conteúdo pode ser inserido no espaço escolar. Que maravilha! Doutora, além da sala de aula, que você expõe muito bem esses conteúdos, que eu tive o privilégio de ser sua aluna também na Unic, você recebe convites para palestrar. Eu sei que você já tem ido em bastante veículos de comunicação com essa pauta muito importante para Mato Grosso, de modo geral. E contatos, né, para participar de palestras. Você aceita assim, convites para ir palestrar, normalmente? Sim, porque é uma forma de contribuir, né, de difundir tanto a pesquisa
quanto o conhecimento para o meio social, né? Então, assim, é uma forma de você estar comunicando, levando essa mensagem, levando esta determinada abordagem, né, para o público de modo geral. Uhum. Qual é o seu contato, prof? Você pode falar, né, que já fica gravado aí, a pessoa que você que está acompanhando agora essa mega aula, gente, tá? De repente você quer levar a professora, tá, para contratar uma palestra, ela vai deixar aí o contato dela. Geralmente é pelo Instagram, né? Isso, pelo direct. Maria, Maria de Lourdes, Tá aparecendo arroba, aqui, ó, tá? arroba Fanaia, Uhum. né? E também pelo e-mail, né? Que é o Mary, Pelo e-mail. Lourdes, 1996, @com. Isso, e você que nos acompanha, já siga a doutora, professora Maria de Lourdes Fanaia nas redes sociais também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, no canal dela, tá? Tá muito bom, gente, tá? Você que é professor de história, aluno ou não, uma pessoa comum que não tem ainda conhecimento de causa, de fato e de verdade aí de Mato Grosso, da festa de São Benedito, que acontece todos os anos aí em Cuiabá, você tem essa oportunidade de se inteirar e também contar a história. Quem sabe também gravar esse conto, essa história, escrever um livro, fazer uma arte aí, um quadro, em cima do que você e eu estamos aprendendo agora. Professora, tem algo que você queira acrescentar dessa festa? Alguma coisa que você considera pertinente ainda para esse momento? Aproveite. Sim, porque eu digo que nessa celebração do Santo Negro, o grupo social afro, eles são atores e autores da sua, da sua cultura, são artistas, É né? verdade. São artistas. E então eu não trago esse grupo social mostrando, né, como é que constrói isso. A partir do século XVIII, eu não trago esse grupo falando do sistema escravista e de toda a situação complexa que viveram naquele momento. Não é sobre isso, mas sim como é que eles sobreviveram e como que essa cultura sobreviveu diante do sistema e de tantos outras fases da, da nossa história brasileira, né? De modo que hoje nós ainda temos ela no meio social, com todas as normas, com todas as pressões, proibições que existiram para que isso fosse banido, né? Ainda assim, ela sobreviveu. Uhum. Então, são atores e autores da sua cultura, dessas manifestações culturais. E uma coisa que eu considero bastante, eu acho que eu frisei aqui, é que a dança do Congo, ela está associada com a festa de São Benedito, sempre esteve, isso é um histórico colonial. A partir do momento que surge a história de Cuiabá, essa dança do Congo, ela está junta, ela esteve junta, e mesmo que ela foi proibida no espaço da festa em algum momento, o Grupo Social de Cuiabá, da dança do Congo, mas ainda depois disso, passado algumas décadas, por vários momentos, esse grupo social da dança do Congo, tanto de Vila Bela quanto de Nossa Senhora do Livramento, foram convidados a fazer essas apresentações no espaço da festa, da celebração do santo. Percebe? Então, é uma prática cultural que envolve
uma série de coreografias, de performances, que, de certa forma, muda o cenário da cidade, altera o espaço urbano no momento em que essas apresentações estão acontecendo. Assim como a lavagem das escadarias, criada a partir de 2017 aqui em Cuiabá, né, também provoca alterações, intervenções urbanas no momento em que essa manifestação está ocorrendo ali no entorno da Igreja do Rosário. Essas intervenções urbanas, que são essas práticas culturais, né, movidas, recheadas e repletas, vamos dizer assim, de cultura afro-brasileira. Tá? Muito bem. Pode falar, doutora. A capoeira também, tá? Isso. Indica de expressar também essa manifestação cultural e que por muitas vezes ela também está presente na festa, na celebração, né? Não vamos dizer até a celebração do Santo Negro em Cuiabá. Então, eu abordo essas três manifestações culturais e mostro como que ela é construída, e aí nessa construção você sabe que a tradição colonial, ela traz, ela é a dança do Congo, no século XX, aí que nós vamos ter a capoeira, e agora, recente, em 2017, que surge em Cuiabá a lavagem das escadarias, a Associação da Lavagem das Escadarias da Igreja do Rosário São Benedito. Tá? Que sensacional! Cultural. Isso. Agora, prof, bora deixar um spoiler. O que vem aí a próxima vez? É sobre a Mãe Bonifácia? A Mãe Bonifácia eu recentemente publiquei, né? Sobre. Trago vários questionamentos sobre ela. Também faz parte de uma cultura afro-brasileira, aqui no espaço de Cuiabá, principalmente. E nessa abordagem, eu trago mais questionamentos do que soluções para esses questionamentos, digamos assim, né? Por quê? Porque são os enigmas que a pesquisa traz. E nesses enigmas que a gente vai enveredando, né? E traçando essa abordagem, lembrando, Nilce, que nenhuma dessas pesquisas, elas estão finalizadas, porque elas não têm um fim, né? Eu imagino que não tenha mesmo, né? São espiralares. Sim? E são só caminhos, são só olhares. E aí, cada um que quiser pesquisar cada um desses temas pode ter outros olhares, outros questionamentos, né? Mas a próxima pesquisa, por exemplo, sobre a Câmara Municipal de Vila Maria do Paraguai, né? Eu tenho ainda estou traçando, são os moradores da vila, né? Importante, muito bom. Ainda está em construção, né? Que faz parte desse cenário também, que, vamos dizer assim, é uma parte que não, de acordo com meus objetivos, né? Também não competia para a abordagem do livro, né? E sim uma segunda fase, né? Do assunto da cidade, que vão entrar os moradores. Tá? Isso daí vai ser sensacional também, né? Novidade que está ainda vindo, né? Porque está em construção essa questão. Okay? Uau! Eu me senti... Olha, eu matei saudade hoje, prof. Parece que de vez em quando eu viajava lá para o tempo da faculdade, assistindo as suas aulas, né? Muita coisa boa, muita coisa que eu preciso rever sobre a importância, né, da história do Brasil, história de Mato Grosso.
E hoje nós vamos encerrar por aqui. E eu já estou querendo bis, prof. Eu quero que Muito você deixe obrigada, suas tá? considerações finais. Você que foi minha aluna na Unic, na Universidade de Cuiabá, né? Graças a Deus que você fez essa escolha em que eu pude ser a sua professora, né? E graças a Deus você está aí no sucesso hoje da sua carreira, Graças a tá? Deus. Então, é isso, é uma contribuição social também, né? O ser professora também é isso, né? Não é só uma profissão porque você tem que trabalhar, mas você também contribui, né, com reflexões, né? Para, Exatamente. seja para os alunos, né, seja para a sociedade de modo geral. Muito bom. Muito obrigada, viu? E obrigada a você pela sua mega audiência em todas as quintas-feiras aqui no programa Nilce Gouveia. E eu vou avisar a próxima vez que a doutora Maria de Luz Fanaia vai estar novamente aqui. E só temos que dizer agora, prof, tchau, tchau, para esse público dessa audiência maravilhosa. Muito obrigada, viu? E um bom dia e obrigada pela oportunidade de estar expondo aqui o resultado de algumas pesquisas. Tchau, tchau. Tchau, até mais.